Durante 1 ou 2 minutos, Alice ficou parada diante da casa, perguntando a si mesma o que fazer. De repente, surgiu correndo do meio do bosque um mordomo de uniforme. Ela achou que era um mordomo por causa do uniforme, pois, a julgar apenas pela sua cara, ela diria que era um peixe, o qual bateu ruidosamente à porta com os nós dos dedos. Abriu-a um outro mordomo de uniforme, com uma cara redonda e grandes olhos de sapo. Ambos os criados, observou Alice, usavam perucas empoadas e encaracoladas. Alice ficou muito curiosa por saber o que era tudo aquilo e saiu um pouquinho do bosque para escutar. O mordomo peixe tirou debaixo do braço uma grande carta, mais ou menos do seu próprio tamanho, e entregou-a ao outro, dizendo em tom solene: "Para a duquesa, um convite da rainha para jogar croquet." O mordomo sapo repetiu a frase no mesmo tom solene, apenas trocando a ordem das palavras. "Da rainha, um convite à duquesa para jogar croquet." Daí ambos inclinaram-se e suas perucas enredaram-se uma na outra. Alice riu tanto com isso que teve de voltar para o bosque com medo de que a ouvissem. Quando espiou de novo, o mordomo peixe tinha ido embora e o outro estava sentado no chão junto à porta, olhando estupidamente para o céu. Alice aproximou-se, um pouco tímida, e bateu à porta. "De nada adianta bater", disse o mordomo sapo, "e isso por 2 razões. Primeiro, porque eu estou do mesmo lado da porta que você está. Segundo, porque estão fazendo tanto barulho lá dentro que ninguém a ouviria." E, de fato, havia um barulho fora do comum vindo de lá, uivos e espirros constantes, e de quando em quando um grande estrondo, como se quebrassem pratos e panelas. "Então, por favor", disse Alice, "como faço para entrar?" "Teria algum sentido você bater", prosseguiu o mordomo sem dar atenção a ela, "se a porta estivesse entre nós. Por exemplo, se você estivesse dentro, poderia bater e eu a deixaria sair, não é mesmo?" Ele olhava para o céu todo o tempo enquanto falava, o que Alice considerou definitivamente grosseiro. "Mas talvez ele não possa evitar isso", pensou ela, "afinal seus olhos estão muito no topo da cabeça. Mas, de toda maneira, ele poderia responder perguntas." "Como faço para entrar?", repetiu em voz alta. "Ficarei sentado aqui", observou o mordomo, "até amanhã." Nesse momento a porta se abriu e um grande prato veio voando para fora, na direção da cabeça do mordomo. Porém, apenas roçou seu nariz e foi despedaçar-se contra uma árvore atrás dele. "Ou depois de amanhã, talvez", continuou o mordomo exatamente no mesmo tom, como se nada tivesse acontecido. "Como faço para entrar?", Alice perguntou de novo mais alto. "Você tem de entrar mesmo?", disse o mordomo. "Esta é a primeira questão, não é?" Era, sem dúvida, só que Alice não gostou nada que lhe falassem assim. "É realmente espantoso", murmurou Alice consigo. "Como essas criaturas gostam de discutir. É de enlouquecer qualquer um." Parece que o mordomo achou aí uma boa oportunidade para repetir, com algumas variações, sua observação. "Ficarei sentado aqui", foi dizendo ele, "de vez em quando, por dias e dias." "Mas e eu, como devo fazer?", falou Alice. "Como você quiser", disse o mordomo, e começou a assobiar. "Ora, não adianta falar com ele", falou Alice desesperada. "É um perfeito idiota." Então abriu a porta e entrou. A porta abria-se diretamente para uma ampla cozinha que estava enfumaçada de uma ponta à outra. A duquesa estava sentada no centro, num banco de 3 pernas, ninando um bebê.
A cozinheira estava inclinada sobre o fogão, mexendo um enorme caldeirão que parecia cheio de sopa. Com certeza tem pimenta demais naquela sopa, disse Alice a si mesma enquanto espirrava. Tinha certamente muita pimenta naquele ar. Até a duquesa espirrava de quando em quando, e quanto ao bebê, espirrava e berrava alternadamente, sem um instante de pausa. As duas únicas criaturas naquela cozinha que não espirravam eram a cozinheira e um grande gato que estava deitado junto ao fogo, sorrindo de uma orelha à outra. Por favor, disse Alice um pouco tímida, pois não estava certa se era de bom tom ela falar primeiro. Poderia me dizer por que o seu gato sorri daquele jeito? É um gato de Cheshire, falou a duquesa. É por isso. Porqueira! Ela pronunciou a última palavra com tal violência que Alice quase deu um pulo, mas logo percebeu que se dirigia ao bebê e não a ela. Então tomou coragem e prosseguiu. Eu não sabia que gatos de Cheshire sempre sorriem. Para dizer a verdade, eu não sabia que gatos podiam sorrir. Todos podem, disse a duquesa, e a maior parte o faz. Não conheço nenhum tipo que o faz, disse Alice muito polidamente, sentindo-se assaz satisfeita de ter começado uma conversa. Você não sabe muita coisa, disse a duquesa. Esta é a verdade. Alice não gostou nada do tom dessa observação e achou que seria melhor introduzir um outro assunto na conversa. Enquanto tentava encontrar a cozinheira tirou o caldeirão de sopa do fogo e, de repente, começou a atirar tudo que estava a seu alcance na duquesa e no bebê. Primeiro foram os utensílios de ferro, depois uma chuva de frigideiras, travessas e pratos. A duquesa não prestou a menor atenção, mesmo quando atingida, e o bebê já estava berrando tanto que era impossível dizer se os golpes o atingiram ou não. Por favor, preste atenção no que está fazendo, gritou Alice, pulando aterrorizada. Oh, lá se vai seu precioso nariz, exclamou enquanto uma frigideira extraordinariamente grande voava rente ao nariz do bebê e quase o arrancava fora. Se todos se preocupassem com suas próprias coisas, disse a duquesa num áspero grunhido, o mundo giraria muito mais rápido. O que não seria nenhuma vantagem, falou Alice, sentindo-se muito feliz por ter uma oportunidade de mostrar um pouco de seus conhecimentos. Imagine só o que aconteceria com o dia e a noite. A senhora sabe que a Terra leva 24 horas para, em torno de seu próprio eixo, executar uma rotação. Falando em execução, disse a duquesa, cortem-lhe a cabeça. Alice lançou um olhar cheio de ansiedade para a cozinheira, para ver se ela pretendia aceitar a sugestão. Mas a cozinheira continuava empenhada em mexer a sopa e parecia nem escutar. Então ela continuou. 24 horas, eu acho, ou seriam 12, Oh, não me aborreça, disse a duquesa. Eu jamais suportei cifras. E então recomeçou a acalentar seu bebê, cantando uma espécie de canção de ninar e dando-lhe um violento safanão ao fim de cada verso. Espanca de forma violenta teu filho se espirrar. Ele sabe que isso atormenta e quer nos irritar. Coro em que entram a cozinheira e o bebê. Irra, irra, irra. Enquanto a duquesa cantava a segunda estrofe da canção, continuava sacudindo-o violentamente de um lado para outro, e o pobrezinho berrava tanto que Alice mal pôde ouvir as palavras. Vou ter de tornar-me violenta com ele se espirrar, pois pode apreciar a pimenta se assim o desejar. Coro. Irra, irra, irra. Tome, pode niná-lo um pouquinho se quiser, disse a duquesa a Alice, arremessando-lhe o bebê enquanto falava.
Eu tenho de aprontar-me para jogar croquet com a rainha. E saiu apressada. A cozinheira atirou-lhe uma frigideira enquanto ela se afastava, mas não acertou. Alice pegou o bebê com certa dificuldade, pois ele era uma criaturinha de formato estranho, com braços e pernas esticados em todas as direções. Tal qual uma estrela do mar, pensou Alice. O pobrezinho estava bufando como uma locomotiva quando ela o tomou nos braços e continuou contorcendo-se e esticando-se por 1 ou 2 minutos, de tal modo que o máximo que ela podia fazer era tentar segurá-lo. Assim que descobriu um jeito adequado para sossegá-lo, que consistia em atá-lo numa espécie de nó, segurando bem presos sua orelha direita e seu pé esquerdo para impedir que ele se soltasse, Alice carregou-o para fora dali. Se eu não levar comigo esta criança, pensou, com certeza vão matá-la logo logo. Não seria um crime deixá-la para trás? Falou essas últimas palavras em voz alta e a criaturinha grunhiu em resposta. A esta altura tinha parado de espirrar. Não grunha, falou Alice. Não é uma maneira educada de se expressar. O bebê grunhiu outra vez e Alice olhou para ele muito preocupada, querendo saber qual o problema. Não havia dúvida de que ele tinha um nariz muito para cima, parecendo mais um focinho do que um verdadeiro nariz. Também seus olhos eram pequenos demais para um bebê. Em suma, Alice não gostou nem um pouco da aparência dele. Mas talvez seja de tanto soluçar, pensou ela, e olhou de novo para os olhos dele para ver se havia lágrimas. Não havia nenhuma lágrima. Se você se transformar num porco, meu querido, disse Alice seriamente, não terei mais nada com você. Pense bem. O pobrezinho soluçou de novo. O grunhiu era impossível distinguir, e eles continuaram por algum tempo em silêncio. Alice estava começando a pensar, e agora, o que é que eu vou fazer com esta criatura quando chegar em casa? Quando ele grunhiu de novo, desta vez com tanta força que ela olhou assustada para o seu rosto. Desta vez não poderia haver nenhum engano. Era nem mais nem menos do que um porco, e Alice percebeu que seria absurdo demais continuar carregando-o. Então ela soltou a criaturinha no chão e sentiu-se bastante aliviada ao vê-lo correr tranquilamente para o bosque. Se ele crescesse mais, disse consigo, se tornaria uma criança horrivelmente feia, mas até que é um bonito porco, eu acho. E pôs-se a pensar em outras crianças que ela conhecia que poderiam muito bem ser porquinhos, e estava justamente dizendo a si mesma, se alguém soubesse um jeito certo de transformá-las, quando tomou um susto ao ver o gato de Cheshire sentado num galho de árvore, poucos metros adiante. O gato apenas sorriu ao ver Alice. Parecia afável, pensou ela. Mas como tinha garras muito longas e tantos dentes, sentiu que deveria tratá-lo com respeito. Gatinho de Cheshire, começou muito timidamente, por não saber se ele gostaria desse tratamento. Ele, porém, apenas alargou um pouco mais o sorriso. Ótimo, até aqui está contente, pensou Alice, e prosseguiu. Você poderia me dizer, por favor, qual o caminho para sair daqui? Depende muito de onde você quer chegar, disse o gato. Não me importa muito onde, foi dizendo Alice. Nesse caso não faz diferença por qual caminho você vá, disse o gato. Desde que eu chegue a algum lugar, acrescentou Alice explicando. Oh, esteja certa de que isso ocorrerá, falou o gato. Desde que você caminhe o bastante. Alice percebeu que era impossível negar isso, então arriscou outra pergunta. Que tipo de gente vive por aqui? Naquela direção, disse o gato, ondulando sua pata direita, mora um chapeleiro. Naquela outra, agitando a outra pata, mora uma lebre de março.
visite ou um ou outro. Ambos são loucos. Mas eu não quero me encontrar com gente louca, observou Alice. Oh, não se pode evitar, disse o gato. Todos são loucos por aqui. Eu sou louco. Você é louca. Como sabe que eu sou louca? Indagou Alice. Você deve ser, respondeu o gato. Ou então não teria vindo aqui. Alice não achou que isso comprovava nada. Todavia continuou. E como você sabe que é louco? Para começar, disse o gato, um cachorro não é louco, concorda? Acho que sim, respondeu Alice. Bem, prosseguiu o gato, você vê um cão rosnar quando está bravo e abanar o rabo quando está feliz. Agora, eu rosno quando estou feliz e balanço o rabo quando estou bravo. Logo, sou louco. Eu chamo isso ronronar, não rosnar, disse Alice. Chame como quiser, disse o gato. Você vai jogar croquet com a rainha hoje? Gostaria muito, falou Alice, mas até agora não fui convidada. Você me encontrará lá, disse o gato, e desapareceu no ar. Alice não se surpreendeu tanto, pois já ia se habituando a esses acontecimentos estranhos. Enquanto ainda olhava o lugar onde o gato tinha sumido, de súbito ele reapareceu. A propósito, o que aconteceu com o bebê? Falou o gato. Quase ia me esquecendo de perguntar. Virou um porquinho, respondeu Alice muito tranquilamente, como se o gato tivesse voltado de maneira normal. Era o que eu achava, disse o gato, e desapareceu de novo. Alice esperou um pouco, meio esperançosa de vê-lo outra vez, mas ele não apareceu. Depois de 1 ou 2 minutos, pôs-se a caminhar na direção em que morava a lebre de março. Já vi chapeleiros antes, disse consigo. Uma lebre de março deve ser bem mais interessante. E além disso, como estamos em maio, talvez ela não esteja tão delirante. Ao menos não tão louca quanto em março. Ao dizer isto, olhou para cima e lá estava outra vez o gato, sentado num galho de árvore. Você disse porquinho ou coquinho? Perguntou o gato. Eu disse porquinho, respondeu Alice. Eu gostaria muito que você não ficasse aparecendo e desaparecendo tão repentinamente. Você deixa qualquer um tonto. Tudo bem, disse o gato. E desta vez ele foi desaparecendo bem devagar, começando na ponta do rabo e terminando no sorriso, que ainda permaneceu por algum tempo no ar depois que o resto já tinha sumido. Epa, eu já vi muitos gatos sem sorriso, pensou Alice, mas nunca um sorriso sem gato. É a coisa mais curiosa que já vi em toda a minha vida. Alice não precisou andar muito até chegar diante da casa da lebre de março. Ao menos achou que devia ser aquela casa, porque as chaminés tinham formato de orelhas e o telhado era coberto de pele. Era uma casa tão grande que ela não quis aproximar-se sem antes mordiscar mais um pedacinho do cogumelo da mão esquerda até alcançar 70 centímetros de altura. Mesmo assim, caminhou em direção à casa com muita timidez, dizendo a si mesma: imagine se ela estiver delirando. Eu quase chego a desejar que tivesse ido visitar o chapeleiro.